E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Moonlab. Eu sou Eric Salieri, estou aqui com o André Reis e a gente vai discutir 5 mitos sobre aprender idiomas. E você está no Moonlab, o canal onde a gente fala sobre ciência da linguagem e como aprender idiomas mais rápido. E no mais é isso, né? A gente tem episódios aqui todos os dias, onde a gente fala sobre tudo sobre aprender idiomas, mas vamos direto ao ponto. 5 mitos que ocorrem durante a jornada de aprendizagem de idiomas. Vamos lá, André. Primeiro mito. Bom, o que a gente se depara bastante aí, né, principalmente na comunidade da neurociência, né, que é o período crítico, né, a questão do período Claro. crítico. E, bom, simplificando aqui, de conforme você vai crescendo, fica mais difícil e até impossível para aprender um idioma. Cara, eu diria o seguinte. É mito? É mito. É mito. Porém, eu acho que tem um lado da internet que faz parecer mais fácil do que realmente é. Porque, apesar de ser mito, continua sendo verdade que para adultos é muito mais difícil do que para pessoas mais jovens. Mas muito mais difícil. Isso por conta de diversos fatores, né? Envolve rotina, envolve tempo, envolve saúde mental. Então, às vezes, a pessoa que ela já é adulta, ela tem filho para cuidar, ela tem casa para cuidar, ela tem pais para cuidar, às vezes, né? O pai fica doente, sei lá, às vezes tem viagem, às vezes tem trabalho, às vezes tem tantas coisas. A parte mais difícil é essa, porque para aprender o idioma, pessoal, não tem o que fazer. A gente fala muito sobre esse conceito de incubação da linguagem. Então, a incubação da linguagem é que a gente precisa, da mesma forma que um ovo, ele para ser incubado, né, ou um bebê mesmo, ele precisa de nutrientes, né? Ele precisa de tempo, acumulando esses nutrientes para ele desenvolver sua arquitetura ali, né, seu organismo. E o idioma é a mesma coisa. A gente precisa de tempo exposto ao idioma para construir essa fluência, essa arquitetura cerebral e tal. E para essas construções, e aqui entra outro ponto também. Para a pessoa que é mais jovem, para criança, etc., principalmente criança, imagina uma estrutura, uma cidade, assim, uma arquitetura mesmo. A criança, ela constrói essas estruturas de forma mais rígida, mais fácil. Isso permite com que ela lembre mais fácil, com que ela pronuncie sons mais fácil. Tem um outro ponto também, putz, cara, vou até anotar aqui rapidão, que é falar sobre shadowing e idade, e sons, percepção. Pronto, não vou esquecer. Aí voltando. Aí o adulto, para ele construir essas mesmas estruturas, ele precisa de muito mais tempo e muito mais esforço, as mesmas estruturas. Então é isso que dificulta. Aí o que acontece às vezes a pessoa fala assim, uma pessoa que é mais jovem, ou melhor, assim, para você aprender, e eu mesmo falo isso às vezes, só que eu tento deixar claro, né, que para você aprender, para você ser fluente, você tem que fazer um acúmulo de horas. E essas horas elas têm que ser graduais. Sim, é verdade. Só que o que também é verdade é que para o adulto acumular essas mesmas horas é muito mais difícil. E, cara, na minha experiência, eu já dei aula para pessoas de 50 anos, de 60 anos, de 70 anos, de 40 anos. E o que eu percebo, cara, é que sim, de fato, há uma dificuldade na memória em algumas coisas que assim eu acho que poderiam lembrar. Só que tem outro ponto também. Quando você está lidando com muitos fatores na vida, as outras coisas deixam de ser tão importantes. E se elas deixam de ser importantes, o comportamento natural do cérebro é esquecê-las. Então, é como se, por padrão, o nosso cérebro, enquanto adulto, né, depois que ele já se desenvolveu, depois dos 25 principalmente, ele já não enxergasse como importante mais aquela linguagem, usar aquela linguagem. Não é à toa também que a maioria dos brancos e tal se dá em adultos, porque tem esse sentimento de regressão, né, de voltar para o que é confortável. Então, cara, apesar de ser mito, não dá para negar que a jornada do adulto é muito diferente. É Com muito mais certeza. difícil, é muito mais longa, exige um comprometimento maior. Então, assim, ao mesmo tempo que é legal a gente dizer você pode sim aprender idiomas depois de adulto, eu acho que tem que ter um lado também que a gente deixa claro que não é simples. Não é nem um pouco simples. Com certeza. Não existe um método fácil, assim, um método milagroso, né, como a gente já vive dizendo aqui. E uma coisa interessante sobre isso tudo é que nos estágios iniciais do aprendizado, os adultos têm a vantagem, né? Isso aí Excelente. também é muito overlooked, esse Overlooked, fato. exato. E
Bom, de fato, né? É o que E você por quê? falou. E por que que eles têm vantagem? As funções executivas são mais definidas, são mais bem definidas, são mais bem desenvolvidas no cérebro adulto, né? Isso. Tem muito mais conexões neuronais prontas no cérebro adulto. É, E a é só criança para não. só Ah, para explicar para a galera o que que é essas funções executivas. Funções executivas, pessoal, é um conjunto de funções que fica aqui no córtex pré-frontal, nessa parte da frente do cérebro. E envolvem coisas como atenção, foco, memória, tomada de decisão, controle inibitório. Então, para o adulto, é, é mais fácil dele se concentrar, porque a criança, por exemplo, é facilmente distraída, né? Então, e também ele consegue definir prioridades, ele consegue estabelecer um cronograma, uma rotina, ele consegue tomar uma decisão de fazer uma coisa ou não, ele consegue restringir o seu comportamento, ou, e aí isso que entra o controle inibitório, né? Então, dele fala assim, eu não vou assistir filme dublado. Eu vou me controlar aqui no meu comportamento padrão para assistir legendado, né? Então, o adulto, apesar dele ter menos intuição, que seria o ponto forte da criança, ele tem mais controle, que seria o ponto forte do adulto. Já a criança, ela tem essa vantagem da intuição ser meio que um superpoder, mas ela é descontrolada. E o que pode acontecer é que se ela não tiver um caminho certo, ela pode até desistir no meio do caminho. É muito doido isso. Porque ela vai começar a lidar com a vida real mesmo, enquanto poderia ser um poliglota em formação aí, ela acaba se tornando um medíocre em inglês, porque ela perdeu a janela de oportunidade que ela tinha, porque ela foi indo para comportamentos não tão adaptáveis, né? Enfim, e a criança, ela também tem essa coisa de. é, Bom, o adulto, ele sabe definir o que é mais importante, o que é menos importante na vida dele. De forma até inconsciente, a gente faz isso, né? É, exato. foi o que você falou, né? Tocando de volta nesse assunto que você falou. Enquanto a criança, ela não tem noção do que é uma coisa ser importante e o que é uma coisa não ser importante, né? Então, Exato. para ela, tem tudo, praticamente todas as experiências que ela está vivendo têm o mesmo valor. Isso. E, cara, tem um ponto que eu queria falar sobre shadowing, que essa é uma técnica muito popular, né? Que eu, inclusive, faço, que consiste no seguinte: shadow é de sombra, em inglês, e shadowing é você escutar um áudio, uma frase, e você repetir da mesma forma que você escutou. A ideia disso é que a gente escute nativos e consiga repetir aquelas frases como se a gente fosse nativo, né? E isso acaba melhorando a sua pronúncia, etc. E sim, isso é muito positivo. Só tem um único detalhe. Quando a pessoa vai tentar fazer isso enquanto adulto, para ela vai ser extremamente frustrante. Por quê? Para criança e também para adolescente, para quem é jovem adulto, que seria até os 25, até mais ou menos 25 mais ali, a pessoa ela tem uma certa sensibilidade maior na questão de percepção de sons. Aqui que entra o ponto, tá? Cara, esse é um assunto complexo, eu preciso fazer vários parênteses aqui. Essa percepção de som não é que até os 25, nessa margem aí de 20 a 25, você ainda tem uma sensibilidade tal qual você tem de 5 a 10 anos. A sensibilidade que você tem aos sons de 5 a 10 anos é muito maior, em termos equivalentes, do que as de 20 e 25. Então, o que acontece é que há essa crescente da percepção e sensibilidade, porém, aqui é mais ou menos, sei lá, 12 anos. Aí aqui já é 30. Entendeu? Então, assim, é um ganho muito pequeno, mas ele ainda existe, a plasticidade ali ainda existe. Por que que eu estou falando isso? O adulto, que ele não desenvolveu essa sensibilidade para perceber alguns sons diferentes, na hora de fazer o shadowing, ele não vai conseguir, porque ele não consegue entender que um som, por exemplo, um ha, ele não vai entender como é que faz ha, 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 que nem très joli do francês, ou então do ich, esse ich do alemão. Tem até os sons do norueguês que são esquisitíssimos também. Tem esse Tem, som aí também, o CH do alemão, só que é no. Não é necessariamente CH, né? Porque no final de G, se eu não me engano, também tem esse som, né? tem um som que o norueguês faz, tipo, um com, eu não sei, um som meio esquisito, de É fundo, assim, de garganta. se eu não me engano. Que é. Esse parece um loud do alemão também, que é as duas, É a trema, né? trema.
Eu acho interessante o asset do alemão. Tá ligado? Eles têm um somzinho assim meio. Ah, velho, é difícil fazer, mano, mas tá na Eles, minha cabeça. ó, uma coisa que eles fazem também, que o norueguês faz Bom, eu ia falar, né, também esse som do que tem no alemão, o som do gato bravo, também tem no norueguês, só que é com KJ. Então, sei KJ. lá, comprar, köpe, Ah, ok. começa com KJ, né? Köpe, na verdade. E o T, cara, por exemplo, quando eles terminam uma palavra com T, sei lá, fort, que é rápido, você terminar com esse R e o T, não é forte que eles falam, é forte. A língua Ah, fica ele tem um. É enrolada. tipo prato de bateria. É tipo isso. Forte. Entendi, entendi. Então, e tudo isso pra vocês verem, olha só a dimensão dos sons diferentes, né? Aí, para o adulto pegar isso de forma instintiva, fazendo flashcards e Shadow, é muito difícil. Muito difícil. Então, assim, o adulto ele tem que tomar estratégias diferentes. Completamente diferentes. Assim, ele tem que abordar de uma forma realmente mais estratégica. Enquanto a pessoa mais jovem, ela vai, basicamente, explora e vive o idioma que vai dar certo. Sabe? Enfim, acho que tá bom pro primeiro ponto, né? Será, na verdade, assim, eu quero dar uma resposta clara, na verdade, antes. O que o adulto tem que fazer, então? Bom, Né? o adulto, primeiramente, ele tem que ter noção de que não Já vai sei, ser mano. tão fácil quanto. Ah, O adulto tem que entrar no Lab Pass, velho. Não tem, aí. Essa daí não tem erro, né? Essa daí, tipo não assim, tem erro. A gente tá lá toda semana, mano. é a percentage 5 vezes play. na semana. Ajudando o cara. Mas, enfim, vamos lá. O... Bom, enquanto adulto, quando eu decidi aprender o norueguês, eu me vi muito frustrado. Porque eu ficava olhando para trás, tipo assim, tá, vou. Vou. Mimic, vou imitar a mesma forma que eu fiz para aprender inglês quando eu era Aham. moleque, né? E não funciona assim, cara. Não funciona assim, sabe? Você Yeah. tem que. Dá uma noção, dá uma ajuda. Você saber falar outra língua ajuda, porque você já tem uma noção muito boa de como as coisas funcionam. Mas você não vai conseguir seguir o mesmo caminho da mesma forma. Exato. Não é. Você tem que ter estratégia, mano. Se você é adulto, eu vou fazer um vídeo dedicado só para aprender idiomas depois de adulto, principalmente depois de 40 anos. Mas vai demorar mais alguns dias para sair, tá, pessoal? Mas confiem em mim, vou fazer esse vídeo para vocês. Galera mais velha aí do canal. Mas, qual que é a forma mais educada e respeitosa de falar isso? Mais Mas anciã, não, aí é velho demais, né? experiente, pô. Hã? A galera mais experiente, pô. Ok, galera, Galera galera de mais level mais alto, pô. de nível mais alto, isso. Não é? Isso, isso. Mais horas de jogo aí. Enfim, bora pro segundo ponto. Bom, o segundo aqui é o que a gente ouve muita gente falar também, que para você ficar fluente, para você entender 100% do idioma sem problema nenhum, você tem que morar em outro país. Pois é, cara, e não, esse é um mito tão grande que a quantidade de pessoas que eu já escutei de que moram nos Estados Unidos e não são fluentes em inglês, né? Tem gente lá no LabPass Tem que gente mora lá, nos Estados Unidos isso, e tá e lá para entrou, tentar aprender o inglês, isso, porque. mais de uma, inclusive. Teve até um Uber que entrou com a gente uma vez, não teve? Lá no início do ano. Cara de Boston? Isso, isso. Então, assim, esse é um mito muito grande, porque o que acontece, cara, isso só mostra a importância do comportamento. Porque a pessoa, e tem dois pontos aqui, que é o comportamento e a confiança. Porque a pessoa, ela chega no país e ela não pratica o idioma, ela tenta buscar o brasileiro no país que ela tá. Isso olha, de verdade, olha, pequeno segmento aqui, isso eu acho de uma cretinagem tão grande. É tipo assim, é argumentar muito massa seu país, parabéns pelos seus anos de história, por tudo que vocês construíram, pelo seu povo. Mas então, eu estou aqui trazendo toda a minha família aqui. Eu quero que vocês me alimentem, eu quero que vocês me deem dinheiro, eu quero que vocês me deem casa, me deem dinheiro. E eu não vou aprender o idioma de vocês, não, tá? Nem isso eu vou fazer, eu não quero respeito com vocês, eu não quero nada, eu só quero morar aqui, eu quero usufruir de tudo que vocês têm, mas eu não vou aprender o idioma, tá? Ah, inclusive, não quero falar com o povo de vocês, eu só quero o lugar mesmo. E se mandar povo desse país para aqui, para o meu lado, eu vou encontrar brasileiro.
Não satisfeito, eu vou construir um restaurante lá também, porque eu só quero agradar o meu povo e construir gente do meu círculo. Eu não quero interação nenhuma com o americano, com outras pessoas de outro país. Eu quero minha colônia do Brasil em outro país que tem mais qualidade que o Brasil. Ou seja, eu quero ser um brasileiro premium. Um brasileiro fora do Brasil. Sabe o que eu acho mais engraçado? Vamos inverter essa história. Um americano vem morar no Brasil e ele só quer falar inglês. Ele não quer falar com nenhum brasileiro. Ele quer abrir um restaurante aqui que só vai vender comida americana. Como que o Não, brasileiro aí ia você reagir? chega pra ele, e fala assim, você não acha que você devia aprender português, não? E ele, what? What are you talking about, bro? You're crazy. Oh, that's right. You are like a third world country. Oh, that's right. That's right. That's why. Oh, that's why. Now I get it. Now I get it. Pois é, né? A gente faz isso, né? A maioria do pessoal aqui no Brasil faz isso, Cara, tem da esse onde veio pensamento, isso, mas velho? quando inverte a história, e aí? Cara, da onde veio? Mas tá. Então. É rant feito, né? Mas Falei, tô leve. Então, esse é o primeiro cenário, né? Onde a pessoa ela vai fazer a imersão e ela vai morar em outro país, mas ela não faz essa imersão. E essa imersão, sobretudo, ela pode ser feita online. Porque a maior parte, assim, eu acho que o grande privilégio, na verdade, de você estar morando em outro país para aprender outros idiomas, é justamente a vida real. Porém, a vida real é metade, né? Principalmente hoje em dia. A vida digital, hoje em dia, ela é muito mais presente, até mais presente do que a vida real. As pessoas passam mais tempo online do que elas passam tempo fora da internet, né? Então, e esse tempo online, como que é o seu mundo online? Com qual idioma está o seu celular? Quais vídeos você assiste? Em que idioma é esses vídeos? Em que legenda? Que idioma da legenda? Quais são os filmes? Quais são os livros? Quais são as suas referências? Tudo isso tem que estar no idioma que você está estudando. Senão, isso morando no país ou não. Então, morar no país é um plus para quando você estiver na situação da vida real ali e tal. E aí o segundo ponto que eu falei que é a questão da confiança, né? Porque às vezes a pessoa ela tem essa vontade, ela mora no outro país e ela quer sim fazer parte daquela cultura, assim, não é como se ela quisesse abrir mão da parte brasileira e também não é como se fosse ruim a parte brasileira. Mas é que não dá para a gente negar que há sim esse comportamento de vira-lata. Não dá para negar isso. Enfim, é, a pessoa ela tem a vontade, mas ela tem a vergonha, ela tem insegurança, ela tem questões ali que precisam ser melhoradas, ela precisa de um ambiente mais acolhedor para com que ela se desenvolva. E isso é super positivo. Então, e já mostra uma mudança de comportamento, porque a pessoa tá lá, e ela poderia agir diferente, mas ela quer aprender, sabe? Cara, tem um lugar que eu conheço que é um ambiente muito acolhedor, tá? Pra aprender idiomas. Nem te conto onde que é, mano. Cara, esse lugar aqui, por acaso tem QR Code aqui, né, velho? Mas enfim, Imagina se tivesse um lugar, né? imagina, Mas, cara, Mas, a imersão, você pode fazer uma ilha do idioma que você tá aprendendo, sabe? Tipo assim, vamos supor que por algum motivo, não sei, você bateu a cabeça e você acordou depois falando assim, cara, eu quero aprender albanês. Entendeu? Seja lá por que motivo você quer aprender albanês. Tá bom. Mano, a bandeira é da o hora, que pô. que... Oh, a bandeira é bonita, tá? A bandeira da Albânia é minha preferida, inclusive, tá? A bandeira da Albânia é linda demais, cara. Meu Deus do céu. Sabia, mano. Sério, a bandeira é muito linda. Enfim, É bonita mesmo. É bonita. pesquisem a bandeira da Albânia, muito linda. Enfim, Não, é. você pode, sei lá, viver a sua vida normal aqui no Brasil em português, sair para trabalhar e tudo mais, mas quando você chega na sua casa, tudo que você consome ali está em albanês. Você chegou em casa, mudei o idioma do celular, vou assistir uma série albanesa, sei lá, sabe? É fazer parte da cultura, cara. Pendura a bandeira da Albânia lá no seu quarto, cara, é bonita a bandeira, entendeu? Aham, é massa, cara. E assim, eu acho. Só que, cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho que não é. É uma decisão simples, mas ela não é nem um pouco fácil, eu acho. Porque isso eu tô percebendo agora, mas agora que eu quero. Eu quero chegar num nível alto em alemão, cara. Só que para chegar nesse nível alto, sabe o que acontece? Eu quero Hum. até fazer um vídeo dedicado a isso às vezes. Se vocês que estão escutando a gente nesse episódio, me digam se vocês já sentiram algo parecido. E aí fica a pergunta para você também, André.
Eu, às vezes, quando estou escutando muito alemão, eu sinto falta de escutar português um pouco. Não é nem português, português ou inglês. É alguma coisa familiar. Alguma Sim. coisa assim que eu não precise gastar tanta energia pensando. E aí isso me atrapalha um pouco. Porque apesar de eu estar motivado, apesar de eu já saber o que fazer, e etc, etc, grindar essas horas é difícil, velho. Essa É, imersão é a esse é mesma o preço, coisa. né, cara? É a mesma coisa de você estar, sei lá, você tá andando, faz muito tempo já, você tá andando, 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 caminhando, e sua perna começa a doer um pouquinho, sabe? Começa a ficar desconfortável de andar. Mas não tem nenhum lugar para sentar e você só vai chegar no seu destino daqui 10 minutos. Tipo, você pode ficar esses 10 minutos pensando, meu Deus, como eu queria sentar em algum lugar, como eu queria descansar minha perna e tudo mais. Mas não vai resolver você ficar pensando isso, né? Então, Ou tipo você pode assim, fazer flashcards, esperando. O pior é que não foi nem meme, foi sério. você pode ficar pensando que vão ser 10 minutos árduos, ou você pode simplesmente só andar logo esses 10 minutos e pronto, acabou, sabe? Ao invés de ficar, tipo, mantendo isso na sua cabeça, martelando isso na sua cabeça. Meu Deus, eu queria sentar, meu Deus, eu queria descansar, meu Deus, sabe? Então, acho que é a mesma coisa disso daí, de você querer sentir um conforto de volta, sabe? Porque Cara, realmente é exaustivo, né? Você ficar, tipo, por muito tempo ali tendo que decifrar o que está sendo, a informação que está vindo para você, né? Chega um ponto que é natural, mas é impossível. Uma hora ou outra vai ter uma palavra ali, quando a gente está aprendendo, claro, né? Sempre vai vir uma palavra ou outra ali que você não sabe, que você vai ter que pensar, colocá-la no contexto e tudo mais, e vai ficando cansativo, é normal. e cara, assim, pessoal, a gente vai dar uma segurada nas propagandas do LabPass, mas falando sério, assim, a gente tem encontros toda quarta-feira entre alunos, onde a gente, tipo, eu gosto de imaginar como uma roda de fogueira. Aí você não precisa entrar se você não quiser, cara, mas tenta fazer isso com algum amigo seu que você está estudando, mas é um momento para revitalizar a energia, sabe? Para se motivar, porque essa jornada de aprender idiomas não é fácil, tem muita coisa que rola, a vida acontece, e às vezes a gente quer só desistir. Teve, cara, inúmeras situações onde, tipo assim, a gente estava lá no encontro, aí um aluno no final do encontro falou assim, cara, quase não vim hoje, estava desmotivado pra caramba, mas aí eu vim, agora eu me senti motivado de novo, revitalizou as energias. Porque, cara, é difícil. Não é fácil a jornada. Leva anos. Anos. Eu já tô com alemão e eu não cheguei no nível que eu quero, já tem 4 anos, cara. Vocês têm noção do que é 4 anos? Você tá estudando agora? Com certeza vocês têm. Mas, tipo assim, mesmo eu, cara, que já aprendi vários idiomas, eu sigo sofrendo. É as mesmas coisas. Porque cada idioma que eu aprendo é a mesma jornada que eu tenho que passar. Então, esses momentos, eles são difíceis. Mas eles passam e é melhor que seja em conjunto. Né? O, Esse foi o intuito do o LabPass. encontro da quarta-feira é todo mundo se reunindo na Firelink Shrine lá, sentando na bonfire. Aham, aham. Exato, cara. Exatamente, essa é a vibe, cara. Essa é a vibe. Ok. Vamos pra próxima. Qual que é a terceira? Bom, a terceira é: você precisa de IA para ser fluente? Ok. O que eu penso? E por que que eu quis trazer esse tema, né? E o motivo do porquê é que eu tenho visto tanto. Aprenda idiomas com o chat GPT. Você vai ser fluente com inteligência artificial. Olha só essa nova inteligência artificial que vai te deixar fluente em inglês. Olha só essa inteligência artificial que corrige seus erros, que ela corrige sua pronúncia, que você pode conversar com não sei o quê. Cara, é a mesma propaganda repaginada. É a mesma coisa. Se a pessoa tirar a embalagem, é igualzinho o que está sendo oferecido para a gente há anos. A inteligência artificial, o melhor uso da inteligência artificial, e essa semana vai ter vídeo só sobre a inteligência artificial aqui no Moonlab, é facilitar o trabalho de curadoria. Curadoria. Ou seja, você não precisa comprar um livro de gramática. Você joga o livro de gramática ali na inteligência artificial. Beleza. Mas a inteligência artificial, ela chega em pontos. Claro, pode ter alguma outra coisa que ela pode errar ali, mas de maneira geral, para aprender idiomas é excelente, sim. Mas continua sendo uma ferramenta, e uma ferramenta porque a parte mais importante é o comportamento.
se a pessoa só utiliza a inteligência artificial e não muda o comportamento dela, de aproveitar as brechas, de consumir mais o idioma, de encontrar um ponto de contato, se ela não faz essas coisas, ela não vai aprender, velho. Ela não vai aprender. A inteligência artificial ela só facilita as coisas. Mas facilitar não muda o que tem que ser feito, que é a mudança de comportamento. Ah, Eric, que comportamentos são esses? Cara, eu falo em todo vídeo eu falo esses comportamentos. É você escutar áudio, escutar livro, escutar podcast, ver vídeo, escutar música, ver filme e série legendado, ler poesia, conversar com nativos, aproveitar as brechas. Se você está indo para academia, você está escutando alguma coisa, você está cozinhando, você está escutando, se você está limpando o carro, você está escutando. Você se autoanalisar, tudo isso é comportamentos. Vai ter um vídeo só sobre comportamentos aqui também. É que esse vídeo, na verdade, é uma aula lá dentro do LabPass, mas enfim, eu falei que não ia fazer tanta propaganda. Então é isso, cara. Eu acho que é mito, porque é mito que assim, que a fluência é que a IA por si só vai te deixar fluente. A IA não vai te deixar fluente. Não vai. Ela é só Os mais dois uma são. ferramenta tal como outra. Os dois são mitos, né? Você não vai. Não é a IA que vai te deixar. Não é só a IA que vai te deixar fluente e você não precisa da IA para ser fluente também. Exato. Tipo assim, Exato. ela é uma ferramenta. Eu acho que você sintetizou tudo aí. Isso. A última coisa em relação a isso é que, cara, pessoal, 2 vezes na semana lá no LabPass a gente tem aulas de sessão guiada e a gente utiliza inteligência artificial e eu estudo com inteligência artificial todo santo dia. Mas eu uso inteligência artificial porque eu mudei meus comportamentos e nesses comportamentos que eu mudei, eu utilizo a inteligência artificial. E se não tivesse inteligência artificial, eu ia usar outras coisas porque o foco está no comportamento e não na IA. É esse que é o ponto. Independente, cara, se fosse 50 anos atrás, se eu tivesse na fila do banco lá esperando, eu ia estar lendo um livro sobre o idioma. Uma lista com palavras. Eu ia perguntar para alguém, me fala, escreve aí umas palavras para mim no seu idioma aí. Que aí eu ia juntando, aí eu ia ler, eu ia dar um jeito. Eu ia dar um jeito. Isso é autonomia do estudante, vocês têm que desenvolver isso aí também. Enfim. Acho que sobre esse tópico é só, né? O que mais eu falar? Não tem muito o que falar depois. Você cuspiu todos os fatos possíveis aí, cara. Agora Okay. uma que tipo isso. Bros preaching. Aham. Agora uma aqui que a gente... Cara, isso aqui me deixa maluco, velho. As pessoas, elas acham que ser fluente é igual a não cometer erros. Não pode cometer erros se você é fluente. Eu já vou começar falando, então, já. Right off the bat, né? Right off the bat. A gente é fluente em português. É nossa língua nativa. Quem nunca cometeu um erro em português que atire a primeira pedra? Yep. E, mano, agora eu tô melhor, viu? Quase ninguém vai perceber isso, mas eu fazia tanto gerundismo, cara. Eu tô muito melhor agora. Eu tô muito melhor. Você passou pra mim isso, inclusive. Eu comecei a fazer gerundismo. É uma coisa que o meu avô, ele ficava maluco quando ele ouvia as pessoas, tipo assim, o pessoal da atendente da Vivo e tudo mais. Nós vamos estar verificando. Ele ficava puto. Ele desligava o telefone pra ele não xingar a pessoa. Ele ia comigo falar assim, essa praga dessa pessoa falando assim, bichinho. Claro, ele usava palavras muito piores, mas eu tô falando praga aqui só pra ilustrar pra vocês. Deixa a sua imaginação trabalhar aí com o que ele realmente falava. Cara, então, eu fazia muito esse erro, cara. Tem vídeo aqui no canal que eu falo assim, mas tô melhor. Enfim, o ponto é esse, né? Não tem como a gente não cometer erros. E, cara, isso me dá uma coisa, olha, eu juro pra você, velho. Eu juro pra você. Quando eu vejo um brasileiro falando assim, mas o sotaque dele é ruim. Mas ele fala tão mal, né? Mas cometeu erro. A vontade de eu virar um Gervonta Davis, tá ligado? Em cima dessas pessoas, assim, mano. Pra quem não sabe, é um boxeador. Chegar a dar uma... É que nem a do Mike Tyson. Já viu a fala dele? Que as pessoas ficaram muito confortáveis em falar qualquer coisa na internet sem ter medo de tomar uma porrada na cara. É tipo isso, né? Não, mas acho que as pessoas sempre foram estúpidas mesmo. Tipo assim, elas nunca param pra pensar antes de falar. Porque, assim, eu já devo ter feito isso muitas vezes. Eu tô falando aqui, mas eu devo ter falado muita merda também. E lá pra frente eu vou olhar pra trás e falar assim, meu Deus do céu, aquela época lá que eu tava falando que os outros falam merda, eu estava falando merda também. Acontece, a gente sempre vai ter isso. Yeah.
Mas, Mas cara, é muito isso, né? tipo, até mesmo esquecer palavras em português, frasear coisas errado, você falar alguma coisa para alguém e a pessoa entender errado por causa da sua escolha de palavras, porque você às vezes esqueceu a palavra ali, você usou uma outra palavra no lugar, sabe? Isso acontece, pelo menos comigo acontece muito. Eu sempre quero encontrar a palavra perfeita para eu usar. Eu sempre uso esse mesmo exemplo do trabalho na faculdade, né? Você apresentar o trabalho na faculdade. É uma situação de estresse que coloca você em xeque na sua língua nativa, cara. Total. Você não é fluente, então? Como assim? E assim, eu vou fazer um contraponto bem sutil, que Hum. as pessoas falam assim, você ser fluente é só você entregar a mensagem. Eu coloco um asterisco. Porque eu posso colocar a mensagem, mas eu posso colocar a mensagem da forma mais primitiva do mundo, assim. E aí, qual que é o ponto? A fluência, para mim, vem justamente da fluidez. Então, tem que ter um ritmo ali. Não pode ser a pessoa fala e você fica 10 segundos lá processando e aí você responde. Você entregou a mensagem, beleza, massa. Mas não foi fluido. Vamos, 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 Entende tra aprofundadamente. vamos trazer esse seguinte conceito assim, ó. Isso daí, da pessoa falar, por exemplo, toda travada e tudo mais, vamos dizer que ela não é fluente. Ela trouxe a mensagem? Trouxe. Mas não com fluidez. Ela é competente no idioma. Perfeito, Certo? perfeito. Ela é proficiente. Ela dá conta. Ela Né? dá conta, é isso. E não E, significa cara, que a gente tem que, tipo assim, se contentar. Ah, não, eu tô de boa porque eu consigo passar uma mensagem em norueguês. Não, eu não quero isso. Eu quero falar com fluidez. não, e o reverso também tá tudo bem, né? Quando a pessoa fala assim, cara, eu não sei falar muito bem, é muito arrastado, eu só entrego a mensagem, mas eu consigo ler os meus livros lá no idioma e para mim tá ótimo. Perfeito! Muito massa! Muito massa, cara. Tipo, depende do seu objetivo. Se você Se a tá pessoa contente com isso, for. beleza. É porque, cara, foi o objetivo da pessoa, ela tá sendo honesta em relação ao objetivo dela. E se Exato. é isso, tá ótimo. Eu mesmo, cara, com árabe, eu quero muito aprender árabe. E eu quero aprender hebraico. E eu quero aprender hindi. Mas eu não quero falar esses idiomas fluente que nem eu falo inglês, velho. Eu não vou dedicar, porque eu sei o quanto que eu dediquei para falar inglês do jeito que eu falo e para chegar nesse nível. Para eu chegar nesse nível em todos os idiomas é maluquice, mano. É maluquice, velho. É coisa de louco. É É. coisa de louco. Eu não tenho esse objetivo. E ademais, para quê? Para quê? Para falar assim, não, falo bem pra caramba, todos os idiomas, sou o fluente. Tipo assim, mano. Porque existe essa coisa existe esse pequeno grupo dentro da comunidade poliglota também, porque tem dois lados. A comunidade poliglota tem os caras que são mais que nem eu, assim, que são mais chill, estão meio, tipo, só bora curtir idiomas aí, massa. E tem, por outro lado, tem os caras que são super, super performáticos. Não, você tem que falar assim, eu tenho que falar fluente perfeitamente, babá, que é super elitista, assim, essa galera, assim. Uhum. Então tem esses dois grupos, eu sou mais desse grupo aqui, de, cara, só bora aproveitar o mundão aí pra gente, cara, do que o outro, né? Enfim, acho que é isso sobre esse ponto. O que mais simples? Qual É que era? isso. Tipo assim, tudo depende de como que vai ser o seu objetivo com a É, língua, né? Em seja relação a... honesto com o seu objetivo, cara. É isso. Exato. Você não É, precisa. Acho que tem uma última consideração que eu daria, que é tipo assim, cara, a gente não tem que dar satisfação pra ninguém. Pra ninguém, mano. Se você só quer entender, beleza. Isso com o inglês também. Isso com o inglês também. Se você só quer. E eu diria até, eu incentivaria isso. A pessoa, ela tirar da mente dela que ela tem que falar inglês, pra colocar que ela tem que escutar inglês. Ó, cara, esse é um raciocínio bem contra-intuitivo. hum, Porque se a pessoa ela consegue ser fluente em listening, em inglês, algumas coisas vão ter que ter acontecido. Ela vai ter que mudar o comportamento dela, ela vai ter que ter um ponto de contato. E se ela tem essas duas coisas, eventualmente ela vai conseguir falar. Porque ela já vai ter quebrado a maior barreira. Entendeu? Agora, a pessoa que está focando em fala, ela não pensa nisso. Ela pensa na fala. Olha só, cara, que doido, né? Eu vou anotar isso aqui. Enfim, é, é, eu tô anotando. Vamos pro próximo, então? bora. Bora pro próximo. Bom, vamos fechar com o clássico, né? Que Ah, esse não é o quarto? esse foi o quarto. Ah, ok. Vamos pro quinto agora. É, o, bom, eu já ia começar falando aqui algumas coisas, mas vamos deixar para desenvolver isso depois de eu
introduzir aqui, que é o famoso brasileiro fala inglês mal. A gente deu uma passada por cima nesse tópico já nesse episódio. O brasileiro adora muito isso, né, cara? De criticar o sotaque e pronúncia dos outros e tudo mais. O que eu acho curioso é que eu não vejo quase ninguém que realmente fale inglês criticando essas coisas. É sempre um pessoal assim, nossa, mas o inglês é tão ruim. Aí você vê a foto da pessoa, aí você já fica assim, ah, tá, bota fé, faz sentido. Então, tipo assim, esse obviamente é um mito, porém eu diria o seguinte, é um mito, mas de fato acontece um fenômeno, que é pelos nossos padrões fonéticos no português, quando vai falar em inglês, a gente soa meio fofinho, né? That, bootcamp, Facebook, esse ti, é Top. muito infantil. É muito infantil lá. E não é que seja feio, mas eu particularmente não gosto de ter esse sentimento em relação ao meu inglês. Claro que e tem outro ponto também que é, quando eu estou falando português e eu falo palavras em inglês enquanto eu estou falando português, eu não estou nem aí soar elas em inglês. Não estou nem aí. Então eu não vou falar Instagram ou Eu TikTok. também. Eu também. Eu vou falar Eu acho, TikTok, cara. eu acho muito esquisito, cara. É muito esquisito. Eu Você tenho uma tá história falando assim, engraçada sobre não, isso. eu vou postar um vídeo lá no TikTok. Ah, meu irmão. Exatamente. Eu tava jogando Valorant com o pessoal e tinha um cara que ele tava ele tava no nosso time, um random, né? Ele tava lá no nosso time falando assim: "Ah, ó, eu ouvi TP do Allman aqui. Eu- tem uma torreta da Killjoy", sabe? Tipo, o cara falando com sotaque. Tipo assim, mano, eu que sou fluente em inglês, eu falo Killjoy, eu falo homem, tá ligado? Eu não tô nem aí, pô. Sei, cara. Porque Não tem atrapalha a como. comunicação na hora, né? Não Tipo, tem é o como. que você falou, tipo assim, eu não falo assim, cara, eu vi um negócio no Instagram, tipo, Yeah. really? Eu vi um vídeo no YouTube. Tipo isso, tá ligado? Não tem como, é muito estranho, cara. Não tem, Uhum. não tem- e assim, tem uma explicação do porquê, pessoal. Que tem alguns lados também, né? A pessoa enxerga que a pessoa ela tá se achando, ou algo do gênero, mas às vezes não. A Às pessoa vezes ela o só cara tá tá. treinando. Tipo assim, eu achei engraçado lá o negócio do Valorant. Mas eu não xinguei o cara, não zoei Então, o cara. Eu achei, então achei engraçado mesmo. eu acho engraçado também. E o que eu acho que esse sentimento de estranheza e contraste, ele é causado por conta dessa diferença fonética. Então, quando a gente está escutando português, o nosso cérebro ele tem um reconhecimento de padrão. Então, ele tem uma certa expectativa sonora. Exatamente. Então, quando chega um som que não tem nada a ver com o português, ele fica assim, mano, o que aconteceu aqui, cara? Destoa, né? É muito contraste. É muito contraste. Então, não é. E é por isso que eu acho que intuitivamente eu puxo para um sotaque mais português, assim, brasileiro. Nossa, eu vou lançar uma aqui. Quando que a gente vai admitir que é brasileiro e não português, né? Mas enfim, eu vou só deixar isso aqui. É, então, eu já puxo para esse lado mais do português brasileiro. Eu não tento, não fico preocupado. Se eu estou falando inglês, aí sim. Aí eu falo Instagram, YouTube, whatever, porque aí encaixa. Aí fica uma harmonia, né? E aí, Exatamente. assim, Igual quando a gente tá nos encontros de quinta-feira, os encontros de conversação, é, entram os alunos lá e eu pronuncio o nome deles com a pronúncia em inglês. Por quê? Porque eu tô falando inglês. mas, E a gente tem esse costume de, tipo, vai falar o nome da pessoa, a gente yeah. fala com o sotaque brasileiro, né? E eu até deixei isso como dica pro pessoal, tipo, quando você estiver falando inglês, pronuncia as coisas, mesmo o seu nome, meu nome é André, mas se eu tô falando inglês, eu vou falar Andre, ou Andre, yeah, algo do tipo. yeah. E não é porque eu tô americanizando o meu nome, não, é por causa que eu tô. É o que você acabou de falar. A gente tem uma expectativa, né, sonora quando a gente tá falando o idioma. E também você tá praticando sua pronúncia. E é muito mais fácil Exato. errar se você tiver, tipo assim, pronunciando um negócio completamente em inglês e aí você mudar para português para uma palavra e voltar para o inglês, é muito mais fácil para se embananar, né? Também. Enfim, é uma dica para melhorar a pronúncia aí, que pode te ajudar, caso seja o seu objetivo também, né? É igual no UFC, às vezes acontece isso, né, cara? Só que é diferente, né? Quando tem nomes
russos e muçulmanos, e eles falando em inglês, né? É que nem Habib e Khabib, Uhum. né? Por exemplo. Enfim. E eu acho que só tem um detalhe que, no caso, não tem como não causar esse contraste, né? Quando o brasileiro fala inglês. Tem esse fator. Mas não é que o brasileiro fale mal inglês. Porém, aqui que tem o outro lado da coisa, eu acho que o brasileiro tem sim que tentar ter uma pronúncia, que é diferente de sotaque. Sotaque, ele é um marcador cultural. Ele faz parte de você, da sua cultura. A pronúncia é diferente. Você pode ter uma pronúncia clara, correta, e ainda carregar o seu sotaque. Isso não é problema Tá nenhum. mais atrelado à Não é? dicção, né? Exato. Bom, a gente tem uma bônus aqui, né? Que a gente ouve muito dizer isso, que a gente vê pessoas tentando sempre acumular vocabulário e precisa ter bastante vocabulário para começar a falar. Então, Cara, right off the bat, vou deixar aqui a bola pronta para você chutar pro gol. Os bebês esperam aprender um monte de palavra para começar a falar? Não exato. espera, né? Não espera, né? Exato. E aí que tem dois lados só, para não ficar gigante o argumento. Mas o que acontece comigo em alemão é engraçado. Porque apesar de eu ter uma quantidade de vocabulário boa, eu não tenho noção gramatical tão boa assim. Então isso faz com que o meu aproveitamento do vocabulário que eu sei ser muito menor, porque eu não consigo usar em frases o vocabulário que eu sei. Enquanto em idiomas românicos, o que acontecia era o reverso. Eu tinha pouco vocabulário, mas eu conseguia falar muito, porque eu conseguia construir as frases. Francês, eu não sei quase nada, mas eu consigo falar francês. E o motivo do porquê é porque eu conheço a estrutura oriunda de outros idiomas. E aí, como eu consigo aproveitar o vocabulário, é como se eu conseguisse usar todo o vocabulário que eu sei em francês. Enquanto em alemão eu não consigo usar pouco do vocabulário que eu sei. Eu ia dizer quase nada, mas eu me supero em alguns momentos ali. Então tem muito essa questão de aproveitar, assim, depende do idioma também. O negócio não dá para esperar, né? Apesar de que o Crashing diria, espera sim, eu diria não sei, depende. Então, eu gosto da ideia de falar com pouco vocabulário, sabia? Porque eu acho que ajuda a fortalecer o vocabulário que você já tem. Por Exato. exemplo, você quer falar que você tá com sono. Eu estou com sono, mas você não sabe como que é a palavra sono na língua que você está aprendendo. Então, por que você não fala eu estou com vontade de dormir? Sabe? Então, tipo, você tá meio que dando uma volta. Você tá usando não é um atalho, mas você tá fazendo uma gambiarra, por assim dizer, Exato. para dizer, né, para chegar no significado do que você quer dizer, ou melhor, para falar o que você quer dizer, né? Eu tenho esse costume eu sempre tento pensar em algumas frases em norueguês e eu vivo dando essas voltas aí, e isso fortalece muito o vocabulário que eu tenho. Isso é muito bom, cara, porque vai realmente revisando o vocabulário que você aprendeu. Você já vai colocando em prática, já fica registrado ali na sua mente. Bom, acho que é isso, né? Um episódio Uhum. bom, bastante informações aí para vocês. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito. Entre no LabPass, vamos estudar junto. Cara, a gente tá lá toda semana estudando idiomas. Vocês têm noção? Não sei se vocês entenderam o que é o LabPass. A gente está estudando idiomas toda semana. A gente está lá estudando. Não é um curso, é um centro de treinamento. Ou seja, quer entrar no shape da fluência? Cola com a gente e treina com a Papo gente. reto. É isso. Shape da fluência, irmão. Mas É é o isso. shape do cérebro, tá ligado? O shape, sério. Cara, essa é boa, entrar no shape da fluência. Enfim, é isso. Algumas considerações finais? That's É it. isso. É Falamos, isso. falamos o suficiente, dá para aproveitar muita coisa, pessoal. Vejo Aproveitem. vocês. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Vambora. Até mais. Bye bye, guys.